vida. Novos desafios. Nós podemos afirmar que esse ano de 2020 foi um ano em que nós atravessamos um deserto. Nós enfrentamos lutas. Muitas tentações e provações nós passamos por esse ano de 2020. Batalhas e adversidades nos cercaram. Mas neste ano que se finda, ano de luto, de luta, de choro, de perda, é também um ano de festejar, de celebrar, de expressar as conquistas e as vitórias e os ganhos que Deus tem nos dado também. Sabe por quê? Deus preservou a nossa vida, amém? Deus protegeu a nossa família. Deus sustentou a sua igreja. E a igreja do Senhor está de portas abertas no último ano de 2020 para pregar e para proclamar o ano do Senhor. A volta do Senhor, de que Deus está às portas. De que tudo são pequenos desafios para um grande desafio que se aponta. Quantos creem que Deus nos chamou para viver uma vida plena? Quantos creem que Deus nos chamou para viver uma vida plena e na excelência do seu Espírito? Deus nos tirou da mediocridade, da mesmice, do movimento mediano e de massa, de manada, e nos colocou numa posição singular, numa posição de independência, de identidade e de autonomia, e nos colocou e disse: filho, está cansado? Ainda nem começou. Abre a sua Bíblia aí em Jeremias capítulo 12, versículo 5. Deus nos chama para viver uma vida plena de excelência. Jeremias capítulo 2, versículo 5. E falar de excelência nos leva também a contrapor o anteposto do que seria a não excelência, que é a mediocridade. E eu não falo de mediocridade não no sentido pejorativo do termo. É de levar uma vida média, uma vida normal, uma vida como na multidão, uma vida da Maria vai com as outras, sem questionar, sem pensar, sem observar, sem crer. Deus não nos chamou para isso, querido. A pergunta é: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz não te sentes seguro, que farás na floresta do Jordão? Como você competirá contra os cavalos? E como você cruzará o seu Jordão? Há uma carreira, há uma corrida, há um destino para mim e para você. Deus nos tira da zona de conforto. Quebra esse pensamento imediato de fadiga, de desmotivação, de cansaço, de desmoronamento, de esgotamento físico, mental, espiritual. Senhor, eu estou cansado. 2020 foi muito cansativo. O Senhor está dizendo para ti: olha, se tu está cansado aí, vou correr com homens que vão a pé. Como poderás estar preparado para correr com os cavalos? Eu estou dizendo para você que eu te chamo para correr na excelência do meu espírito. Correr com os cavalos é correr na força do sobrenatural e do extraordinário de Deus. É ir além do comum e do normal, e das multidões e das massas. As massas estão aí presas na sua mesmice,
na sua tolice, na sua falta de bom senso, na sua falta de discernimento, na sua alienação para com Deus e para com a realidade. Indivíduos que vivem vidas triviais, rotineiras, costumeiras, normais demais, ordinárias, comuns, verdadeiras cópias de um viver massificado, de um viver medíocre, de um viver de massas. Deus nos tira dessa zona, amado, nos tira do meio da multidão, daqueles que com nós estamos correndo com os caminhantes que vão passando. E Deus diz: olha, já cansou com os normais, com os medianos? Como é que tu vai fazer para os desafios que eu tenho proposto para a tua vida? E para esses desafios tu tem que correr como se fosse com os cavalos. E eu me preocupo, amados. Já fiz essa pergunta para muitas pessoas. É uma pergunta retórica, mas que o Espírito Santo mesmo já me responde ela. Eu sempre pergunto: irmãos, como ficará a continuidade do serviço do Senhor? Como se dará a sucessão da igreja do Senhor? É uma pergunta que eu faço para algumas pessoas que eu tenho proximidade. Sabendo já da resposta que o Senhor nos deu, e o Senhor já nos respondeu, eu sempre faço para ver o que as pessoas me dizem. Mas o Senhor já me respondeu, e a resposta que o Senhor me traz é: meu filho, eu continuo no trono. Senhor, como é que vai se dar? Há uma massa de pessoas que não querem viver a vida plena e a vida de excelência, preferem se acomodar na carreira dos normais, na carreira daqueles que vão caminhando, e não querem correr com os cavalos, não querem correr naquela dimensão da qual só vai quem tem o Espírito Santo de Deus. E aí, Senhor, os heróis da fé estão lá em Hebreus, todos viveram uma vida excelente, todos viveram na fé, fizeram grandes obras, andaram nas asas do vento. Estão todos lá, heróis, vencedores, homens que viveram uma vida de excelência, passaram. O Senhor me diz: Ananias, não se preocupa, eu continuo no trono, eu estou no controle da história. Lembra? Quando meu servo Moisés partiu, uma crise se instalou, ainda não se tinha chegado a promessa, a terra prometida era uma promessa ainda, mas sem perca de tempo, Deus levanta um outro homem. Deus sempre levanta homens, independentemente da época e do momento. Deus sempre dará continuidade à sua igreja e à sua obra. Deus levantou Josué, mas entre a promessa e a terra prometida existia um Jordão. Um Jordão. Deus levantou Josué com coragem, com muito ânimo, com muita ousadia. E Josué passou o Jordão, tomou posse da terra prometida. Precisamos assumir o nosso papel histórico no nosso tempo, sabendo que a nossa confiança não está nos carros nem nos cavalos. A nossa confiança está no Senhor. É o Senhor que dá a vitória à sua igreja. Mas não nos esqueçamos, temos que cruzar o nosso Jordão. Deus te prometeu. Entenda que entre a promessa e a conquista há um Jordão a ser ultrapassado, há um Jordão a ser cruzado. E aí a pergunta é: já está cansado? Já cansou? O grande desafio ainda nem começou. As grandes corridas ainda nem iniciaram. Tu está apenas num estágio. Pensa que essa prova foi grande? Eu te digo para ti,
é só o começo. Grandes desafios eu tenho para você. Grandes desafios eu tenho para você. E eu digo que tenho e que você vai conseguir. Eu não tenho para ti uma vida pequena. Eu não tenho para ti uma vida da mesmice e da mediocridade. Eu tenho para ti uma vida pela qual tu deves correr, tu deves trilhar pela excelência. E para trilhar esse caminho, essa corrida, tu tem que ir debaixo da minha graça. Quando Deus se pronunciou nessa passagem de Jeremias, Jeremias vivia um sentimento de como que se tivesse esmagado. Há uma forte oposição sobre a vida de Jeremias. Jeremias se encontrava mergulhado num sentimento de autopiedade e de autocomiseração. Ele estava vivendo um momento na sua vida ao ponto de capitular e entregar-se a uma morte prematura. Que morte prematura seria essa? A de não viver na dimensão da vida que Deus queria que Jeremias vivesse. Morrer nem sempre é estar debaixo de 7 palmos do chão. Os grandes filósofos e teóricos afirmam que nós morremos quando deixamos de viver a vida planejada pelo Senhor para nossas vidas. Quando deixamos de viver a vida e o plano de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida, o que vivemos é uma subvida, uma morte prematura. E apesar de não estarmos mortos, não vivemos em plenitude, vivemos uma semivida, uma vida incompleta, uma vida fragmentada. O verdadeiro horror da vida não repousa em morrer. O verdadeiro horror da vida é viver uma morte prematura após a qual continuamos a viver. Que morte prematura é essa? É não viver a vida plena e de excelência que Deus trilhou para nossas vidas. Jeremias estava pronto a abandonar o seu chamado. Se você pegar a sua Bíblia e ler o capítulo 11, capítulo 10, você vai perceber um Jeremias lamentando, um Jeremias chorando, um Jeremias se queixando. Estava a ponto de abandonar o seu único chamado, resignando-se a ser apenas mais um na multidão, resignando-se a ser mais um na estatística dos que viviam em Jerusalém. E esse é um mal, não só do nosso tempo, mas desde os tempos de Jeremias. Uma sociedade em decadência, uma sociedade decadente, uma sociedade que vai no bando, em que as pessoas não são únicas, em que as pessoas não têm a sua singularidade, a sua identidade, a sua originalidade. O que um faz, todos fazem. O que um come, todos estão comendo. O que um decide, todos vão ali. E já não há mais pessoas que pela grandiosa criatividade do gênio que é Deus, do gênio criativo que é o Senhor, de nos fazer cada um ser diferente. E Deus não nos chamou para viver em massa. Deus não nos chamou para viver copiando a vida do outro. Deus nos chamou e nos deu vida para que vivemos as nossas vidas e as nossas vidas de forma plena e de forma excelente. E a excelência não está no ter, a excelência não está no possuir, a excelência está em confiar no Senhor, viver uma vida de fé, negando-se a si mesmo, entregando tudo ao Senhor. A excelência está em viver uma vida de fé. Uma vida de fé, em que eu deixo de correr com os normais.
em que eu deixo de correr com os homens e passo a correr com os cavalos. Como é que um homem consegue correr com os cavalos? Pelo Espírito Santo de Deus e pela fé. Ele deixa de ser mais um na multidão, mais um entre os normais, e passa a ser um homem. Pela fé, acompanha o ritmo dos cavalos. Cavalos da excelência. Cavalos que nos puxa para cima. Cavalos que diz: aqueles pequenos desafios, aquelas pequenas afrontas, aquelas pequenas provações, aquilo era coisa de homem carnal, de homem natural, de homem que confia no seu braço. Aquilo que eu tenho para ti, a carreira que está proposta diante de ti, há obstáculos que tu só vai passar, há obstáculos que tu vai só transpassar, saltar, com o meu espírito e com a minha força. E as pessoas vão perceber como tu conseguiu passar, tu vai dizer: eu corri com os cavalos. Eu corri com os cavalos. Mas não foi com os cavalos naturais, foi na força do Senhor, na força, na firmeza, na valentia e na ousadia, típicos e características do animal cavalo, do ser cavalo. Cavalos são seres de firmeza, de fibra, de ousadia, de valentia, de força. E Deus nos diz: tu não vai correr como o normal, tu vai correr como os cavalos, porque eu vou te botar fé. Eu vou te dar ousadia, eu vou te dar coragem e vou te dar determinação. Naquele momento crítico de Jeremias, em que ele sofria pesadas críticas, grande oposição, se lamentava, eis que Deus vem, interrompe a lamentação de Jeremias e admoesta o profeta. Ô Jeremias, deixa eu dizer uma coisa para ti, rapaz. Se tu tem se fadigado, tem se desmotivado, tem se entristecido, tem se esgotado, correndo com os homens, correndo nessa carreira normal, em busca do viver, em busca do comer, em busca do vestir, em busca das coisas dessa terra, e tu já se sente cansado nessa carreira dos homens normais, da multidão, da sociedade contemporânea. Como é, Jeremias? Como poderás, Jeremias, competir com aquilo que eu tenho disposto e tenho preparado para ti, Jeremias? Se tu já se cansou, se tu já se entristeceu, se já bateu o desânimo em ti, nessa corrida entre os normais, pelo sobreviver, pelo comer, pelo vestir, como é, Jeremias? Como poderás, Jeremias? Como poderás você que me ouve, viver e correr para a vida plena e excelente que eu tenho para ti? Como é, Jeremias, que estando em uma terra de paz, tu ainda não se sente seguro? Como é que tu vai fazer, Jeremias, quando eu te colocar, quando eu te puser dentro da floresta do Jordão? Cercado de leões, na enchente do Jordão. Como tu vai fazer, Jeremias? O que tu vai fazer, Jeremias? O que é que você quer alcançar na tua vida, Jeremias? Tu quer correr com os normais? Tu quer correr com a multidão? Tu quer ir com as massas? Ou tu quer correr com os cavalos? Hein, Jeremias? Tu está em busca de fortuna com a multidão? Tu está em busca da melhor comida e dos melhores restaurantes com a multidão? Tu está em busca de uma tal felicidade? É isso que você quer, Jeremias? Quer correr na marcha da multidão? O que é que tu persegue, Jeremias? O que é que tu quer para a tua vida, Jeremias?
Estás procurando apenas escapar da morte? Apenas sobreviver? Ou será que tu quer? Ou será que tu buscas algo maior? Algo mais profundo? Será que tu quer mais sabedoria da minha parte, Jeremias? Será que tu quer uma devoção mais profunda a respeito da minha pessoa, Jeremias? Será que tu quer viver a vida abundante a qual eu tenho proposto para ti, Jeremias? Essa é a pergunta que Deus faz. Esse é o questionamento. Essa é a demonstração. Tu vai bater em retirada no primeiro momento, no primeiro sinal de desafio, de obstáculo, desânimo. Vai voltar para casa. Vai correr com os normais. Os normais fazem isso. Essa corrida que a multidão leva e corre, todos correm. Mas não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para a minha igreja. Para a minha igreja eu tenho um alto desafio. Eu tenho um projeto maior. Eu tenho um plano maior. Prefere viver aí na zona de conforto, na carreira e na corrida dos normais? Ou quer viver o risco? Quer viver para a minha glória? Viver pela fé? Viver pela fé? Viver para a minha glória? Essa é uma pergunta que Deus faz a Jeremias e Deus faz a nós também. Jeremias, eu te chamei para uma vida de propósito. Uma vida muito mais além do que você pensa que é capaz de viver. Jeremias, eu te chamei. E te chamei muito novo. Lá no ventre da tua mãe. Eu te chamei. Te dei as nações por herança. E te disse, não digas que é um menino. Que não pode correr com os cavalos. Que no máximo consegue correr as carreiras dos normais e da multidão e das pessoas. Não, Jeremias, quando eu te olhei, quando eu te observei, lá no ventre da tua mãe, eu sabia que o que eu tinha proposto para a tua vida era muito mais do que correr com os homens, era correr com os cavalos. Jeremias, eu tenho uma coisa preciosa, eu tenho uma coisa grande para ti, Jeremias. E eu te pergunto, se diante da primeira circunstância adversa, tu já estás desanimado, Jeremias? Tu já estás triste, Jeremias? Como você correrá com os cavalos? Se temes essa situação relativamente tranquila, que para você é um terremoto, é a situação do cotidiano, que para os grandes homens de fé, e para os heróis da fé, não passavam de pequenos percalços, de pequenos obstáculos. E diante desses pequenos obstáculos, dessa carreira dos normais, tu já treme, Jeremias. Tu já desanima, Jeremias. Tu já não tem paz. O que tu farás quando eu tremer a terra, Jeremias? O que tu farás quando eu sacudir tudo, Jeremias? O que você fará? O que você fará? Se diante do coronavírus, tu já ficou todo arrupiado, todo desequilibrado, todo aí desanimado, desmotivado, preocupado, entrando em colapso, entrando em depressão, entrando em ansiedade, deprimido. Se diante disso tu já está todo aí tremendo, o que tu vai fazer quando eu te colocar dentro? Porque eu vou colocar quando eu te colocar dentro da floresta do Jordão, Jeremias. O coronavírus não é nada, Jeremias, para aquilo qual eu tenho proposto para uma vida de excelência. Porque eu provo, porque eu coloco em prova, porque eu coloco em provação, porque só corre com os cavalos aqueles a qual são aprovados nos pequenos desafios. É nos pequenos desafios que nós avançamos. Os desafios do hoje, os desafios do agora, são preparação para os grandes desafios do amanhã. E haverá grandes desafios. O que é que você quer, Jeremias? Deixa eu dizer uma coisa para ti, Jeremias.
se tu te sentes afadigado por essa multidão de comuns, de patéticas mediocridades que vão correndo por aí, se tu te cansa pelo movimento do mundo, pela forma que o mundo está caminhando, que os homens correm, Jeremias, o que tu vai fazer quando a verdadeira corrida começar? Eu te digo uma coisa, isso que tu passa aí, que tu acha muito grande, desafiador demais, é só o começo. O que tu vai fazer quando a verdadeira aprovação começar? Haverá princípio de dores antes do arrebatamento da igreja. Como é que tu vai fazer, Jeremias, para alcançar velozes cavalos da excelência que estão a correr? E tantos correram com esses cavalos, desde Abraão, desde Moisés, desde Jacó, todos eles correram com os cavalos. Homens que foram além do seu tempo, homens que foram além da sua geração, homens que não se contentaram em correr com os normais, em correr com aqueles que iam a pé, homens que na verdade correram com os cavalos, correram pela fé. É improvável que a resposta de Jeremias a essa indagação, a essa demonstração de Deus, tenha sido verbalmente expressa. Jeremias respondeu a Deus, mas a resposta de Jeremias nós encontramos dentro do livro de Jeremias. Dentro de todos os capítulos, a indagação do Senhor vai ser respondida pelo modo de vida de Jeremias. Um homem que preferiu deixar de correr dentro da velocidade e do movimento do seu tempo para viver e para correr com os cavalos da excelência. A resposta de Jeremias para o Senhor foi: Senhor, não viverei uma vida medíocre, eu correrei com os cavalos. Senhor, eu não temerei pelo momento em que vivo e pela situação em que me encontro. Eu atravessarei, eu cruzarei meu Jordão, porque eu sei que há um Jordão para eu atravessar. Como é que nós poderemos e como é que nós faremos para correr com os cavalos e para atravessar o Jordão? Preparando para coisas maiores, porque Deus nos chamou para viver coisas maiores. Eu só conseguirei correr com os cavalos, cruzar a floresta, Jordão transbordante, se eu me preparar para viver coisas. Como é que você vive e se prepara para viver coisas maiores? Confiando e entregando a sua vida ao Senhor. Ousadamente habitando no esconderijo do Altíssimo. Sua resposta para Deus, para essa indagação que fez a Jeremias é: Senhor, não aceito recurso a viver uma vida mediana, a viver uma vida medíocre, uma vida como os demais. Eu correrei, eu cruzarei o Jordão da minha vida. Eu, Jeremias e o seu livro, deixa claro que a excelência do viver é o resultado de uma vida de fé, de um estar interessado em Deus e satisfazer a vontade de Deus, do que satisfazer a sua própria vontade. Os homens normais querem se realizar,
querem se autossatisfazer, querem uma vida tranquila e de conforto. Mas aqueles que têm sede de Deus, uma sede insaciável pela integridade e uma fome interminável pela justiça, eles recusam a viver essa vida da contemporaneidade, preferem viver a vida de desafios, que é correr com os cavalos. O ano de 2021 nada mais é para mim e para você do que um ano em que o Senhor nos propõe a correr, não com os normais, não como a mediana das pessoas, mas como um seleto grupo de pessoas que ousam correr, que ousam viver, que ousam pela fé correr com os cavalos. Sabe o que é correr com os cavalos da excelência? É vencer os obstáculos que estão acima de nós, acima da nossa capacidade humana de ação, mas que Deus em Cristo nos faz vencer a corrida, como fez os grandes e vencedores heróis da fé. Deus nos faz ultrapassar, Deus nos faz romper, Deus nos leva a um nível superior na experiência com Ele. Há uma busca de maior sabedoria e de maior intimidade. Há uma busca de uma profunda intimidade com o Senhor, de uma superação de limites. Uma superação de limites, de um desenvolver de virtudes, de competências e de habilidades até então não conhecidas. Você nunca pensou que era capaz de correr com os cavalos, mas o Senhor diz que você irá correr com os cavalos. Você irá romper. E os pequenos desafios do hoje, nada serão comparados àquilo que tu vai ultrapassar no que há de vir. E o novo ano que adentra é um ano em que você vencerá. E que todas as provações que passamos, as corridas dos normais, foram meros aprendizados, meros exercícios para correr e galgar o grande prêmio no final dessa grande corrida, que é correr com os cavalos da excelência. Eu finalizo essa mensagem, uma mensagem tão profunda, que demandaria muito mais tempo, mas que é chegado o momento de entregar. E eu quero ler, finalizando essa mensagem, desafiando a sair da rota dos normais, da rota de conforto, e passar a correr com os cavalos, a viver uma vida de excelência diante do Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, os heróis da fé, aqueles que correram as corridas com excelência, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, desembaracemo-nos de tudo aquilo que atrapalha a nossa carreira, a nossa caminhada, de tudo aquilo, de todo o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz. Não te fadigues, não desanimes. Jesus suportou a cruz. Esse desafio aí tu irás suportar, porque eu tenho coisa grande para você. Desprezando a vergonha, Jesus assentou-se à direita do trono de Deus, para provar que esses desafios da nossa vida, que as provações do presente momento, só revelam o grande amor de Deus, para nos inquietar, e nos envolver, e nos mover, para sair da mediocridade, do caminhar dos normais, passar a correr com os cavalos da excelência, e entrar e adentrar para o hall vencedor e heróis da fé. Corramos com os cavalos, cruzemos o Jordão, vivamos uma vida de excelência, em nome de Jesus. Amém.